Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal do Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Aqui direto de São Januário, mais polêmicas de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro que não acaba nunca esse negócio, cara. Que coisa, hein? Esse ano pior do que o outro. Esse lance aí, Hugo Moura dando uma, sei lá, foi com a sola da chuteira, com a trava? Não sei. Assim, a informação aqui da assessoria do Botafogo é que o Tietê teve que dar 6 pontos na canela, 6 pontos. Então, a imagem não fica tão clara, tá passando a imagem para você. Foi para expulsão, porque, segundo falaram aqui, na transmissão o árbitro falou que isso aí era uma jogada de disputa. E, de fato, realmente a gente vê que o Hugo Moura, ele vai com a perna baixa e depois da disputa sobe a perna, né, a chuteira, e bate lá na canela do Tietê. Então, eu considero que poderia ser uma jogada para cartão amarelo. E se fosse uma jogada para cartão amarelo, o Hugo Moura seria expulso, né, porque ele tomou cartão amarelo depois, isso foi antes. E o Tietê acabou, enfim, tendo que sair no segundo tempo. E aí eu quero trazer para os técnicos aqui. Porque eu perguntei para o Arthur Jorge, você vai ver agora minha pergunta e a resposta para ele, minha pergunta para ele e a resposta dele, e ele falou sobre a questão da arbitragem do VAR, reclamando da arbitragem. Já o Rafael Paiva, não. O Rafael Paiva falou que, acho que ele se confundiu um pouco, falou que não era para expulsão, que não era podia ser para amarelo, mas o Hugo Moura nem amarelo levou nesse lance especificamente, ele foi levar amarelo depois. Então, será que falta uma colaboração maior, inclusive dos times beneficiados, no caso aí o Vasco hoje, para falar assim, o Hugo Moura poderia ter sido expulso? Ou não? Ou é isso mesmo? Pô, a arbitragem tem que melhorar para todo mundo, né? Isso é fato. Então dá uma olhada aí primeiro na declaração do Arthur Jorge, que inclusive eu pergunto para ele sobre a questão tática e técnica do time, e ele não respondeu muito nesse lado não. Dá uma olhada aí. Oi, Mr. Arthur, tudo bem? David Sharp do Antenados na Jogada. Bom, a torcida vem reclamando de uma forma geral com o desempenho do time. Eu queria te perguntar se seria esse um momento de oscilação negativa do Botafogo, mesmo estando na ponta de cima da tabela ainda, brigando pela liderança. E eu queria que você comentasse também sobre o começo do trabalho, que falavam 4 atacantes, o Arthur joga com 4 atacantes, e agora, considerando o Eduardo um volante, que joga de meia também, joga de falso 9, considerando ele como volante, seriam 4 volantes. Então, essa mudança do começo de trabalho para agora, por favor. Obrigado. Mas está a falar da nossa torcida que está insatisfeita? A nossa ou dos outros clubes? A do Botafogo. A do Botafogo. Eu não tenho sentido, honestamente. Não tenho sentido. Não tem sentido, até porque não parece que o desempenho tenha sido, ou que justifique o que quer que seja, de negativo acima de tudo, porque estamos a fazer o nosso caminho, vimos uma vitória, empatámos hoje aqui fora de casa, estamos no top 4, portanto, vamos manter os pés no chão e saber gerir as expectativas, que me parecem serem muito importantes nesta altura. E se calhar está na altura de eu reclamar também, porque vocês têm que fazer essa análise também. E acho que é importante poderem hoje voltar a tocar naquilo que nos aconteceu já no jogo frente ao Fluminense. Uma entrada violentíssima hoje na primeira parte sobre o Xexé, obrigou-me a tirar o jogador de campo, na segunda parte não conseguia, tenho uma ferida aberta, não sei quando é que eu vou ter novamente para jogar, numa entrada violenta em que o VAR tem que intervir. Isto é criticar, sim, e ficar insatisfeito com aquilo que é momentos do jogo que condicionam, que alteram e que possam passar impunes numa situação que é a segunda vez, e falo por ser a segunda vez, porque aceito que naquele momento rápido seja impossível de se perceber, ou difícil pelo menos, mas com a imagem parada, o jogo parou, eu já vi a imagem, é por demais evidente que não pode passar impune uma entrada daquelas, como já aconteceu, volto a dizer, frente ao Fluminense, em nossa casa, na primeira parte também. O Arthur Jorge que, ele começou jogando com 4 atacantes, e hoje ele joga com 4 volantes, considerando o Eduardo um volante, né? Que joga tanto de volante quanto de meia, quanto de atacante. E ele não falou sobre isso. De fato, o Botafogo vive uma oscilação técnica, né? Nos últimos jogos não esteve tão bem realmente. Não foi aquele Botafogo de bons jogos que a gente viu no começo do trabalho do Arthur Jorge. Agora, o Rafael Paiva, eu perguntei para ele sobre o lance do Hugo Moura, se era para ter sido expulso, e você vai ver agora aqui no Antenados na Jogada.
Oi, Paiva aqui, David Sharp, Antenados na Jogada. O Arthur Jorge agora, antes de você, reclamou muito, na verdade, né, da arbitragem, do VAR, da entrada do Hugo Moura no Tietê. Falou, inclusive, que é a segunda vez que isso acontece com o Botafogo recentemente. No clássico contra o Fluminense também aconteceu uma coisa parecida, na entrada até do Martinelli, se não me engano. E ele ficou insatisfeito, disse que ficou muito satisfeito com o resultado aqui, apesar de ter sido um clássico, mas ele disse que a vantagem na tabela faz diferença. Eu queria que você analisasse tanto a entrada do Hugo Moura, se era para ter sido expulso mesmo, e também as declarações dele de não importar o fator clássico. Obrigado. No momento da jogada ali no ao vivo, eu achei que era para amarelo, porque eu acho que tinham mais jogadores ali na cobertura, né? Então, para mim, foi um lance de cartão amarelo. Acho que o árbitro foi correto, mas eu não revi o lance, né? Mas pelo ao vivo ali, eu achei que o árbitro acertou porque tinha cobertura, né? A respeito do resultado para eles, eu acho que é isso, né? Cada um tem a forma de enxergar, né? Para nós de novo, a gente sempre vai em São Januário lutar para ganhar, independente do adversário. E a gente precisa pontuar aqui. Então, os pontos fazem diferença lá na frente. E é importante a gente não ter perdido o jogo aqui, mas sempre brigar para ganhar aqui dentro. Não, é só tirar uma dúvida aqui em relação à entrada do Tietê. Você comentou desse lance, que seria para amarelo, a entrada do Tietê, do Hugo Moura no Tietê. Seria esse para amarelo, então? Isso, eu achei que foi, porque eu achei que a gente tinha cobertura e não achei que foi um lance para vermelho, né? No ao vivo ali, mas eu não revi o lance, mas pelo ao vivo eu achei que era para amarelo mesmo. E aí, Antenado, o que você achou da resposta? Você acha que o Botafogo, de fato, saiu prejudicado, não só pela arbitragem, mas, enfim, poderia ou deveria ter tido um resultado melhor aqui? Foi ruim para o Botafogo o empate, apesar, enfim, do Vasco estar jogando em casa? Comenta aí e se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Se você não conhece o Antenados na Jogada, aqui torcemos sem parar. Valeu, fui!